Nicola, fala se realmente tem chance de o Cruzeiro voltar na transferência do Brian Rodrigues. A informação que eu tenho é de que não, tá? Ao que consta, houve um problema com o pagamento de comissão, o valor pedido extremamente alto, e hoje, até depois dos 3 reforços, o Cruzeiro meio que saiu dessa parada. Importante registrar que João Silva, Wesley e Lúcio já estão registrados com o nome no boletim informativo diário. Vai caber ao técnico Arthur Jorge decidir se os escala ou não para a partida do fim de semana contra o Mirassol. A tendência é que todos sejam preparados para o jogo contra o Flamengo, para os jogos contra o Flamengo, né? E se o Cruzeiro conseguiu 6 reforços para esse duelo contra o Fla, o rubro-negro, mesmo sendo o clube mais rico do país, não terá reforços para esses 2 confrontos. O Almada fechou com o River Plate e o Luiz Henrique até pode virar jogador do Flamengo, mas não houve tempo para a inscrição do atleta. O período de inscrição para quem quisesse disputar essa fase de oitavas de final se encerrava nessa sexta-feira, tá bom? O Thiago Rocha perguntando se o Cruzeiro ainda vai trazer alguém. Thiago, não dá para descartar, até porque há dinheiro e há um dono muito disposto a ajudar o clube. Mas a verdade é que o foco era todo ter reforços para os confrontos contra o Flamengo. Agora, com 3 reforços contratados nessa semana, o Cruzeiro vai entender as opções de mercado, o que pode aparecer, tá bom? Com o José Henrique, é verdade que o Cruzeiro enviou representante para o volante Fabinho. Bora falar sobre o Fabinho? O Fabinho é aquele volante da seleção brasileira, disputou a última Copa do Mundo. Com uma curiosidade, o Fabinho era, entre os 26 convocados do Ancelotti, o jogador com maior salário. Ele ganhava no Al Ittihad 11 milhões de reais por mês. Mais do que o Vini Júnior, mais do que o Casemiro, mais do que o Rafinha, mais do que qualquer outro. Só que o contrato do Fabinho se encerrou em 30 de junho. Nos últimos dias, ele inclusive até postou uma carta de despedida para o Al Ittihad, então, enfim. Volante de 32 anos de idade que tem como prioridade voltar à Europa. Ele já chegou a jogar no Real Madrid, passagem curtíssima, no Real Madrid Castilha, também teve no Mônaco. Ele está objetivando um clube grande do futebol europeu. Se não pintar nada, imagino que ele vai focar em permanecer na Arábia Saudita para fazer o seu pé de meia ainda maior, né? O cara já deve estar com o pé de meia absolutamente abarrotado, mas dinheiro nunca é mal-vindo. Se nada disso acontecer, aí sim o Fabinho vai passar a ser opção no futebol brasileiro. Mas eu, se fosse vocês, não criaria muita esperança em relação a isso. Boa noite, Nicola. O Cruzeiro é a terceira força do Brasil? Sim. Se não for, quem você acha que seria? Já era no ano passado, foi o único que conseguiu ameaçar em algum momento o Flamengo e o Palmeiras. Começou de maneira extremamente ruim nessa temporada, sob o comando do Tite. O Tite foi embora e a coisa foi se acertando. Eu até achei que o Fluminense seria essa terceira força. O Fluminense já ficou para trás, tá? Então, sim, hoje é a terceira força do futebol brasileiro. E deixa eu contar uma curiosidade sobre o Cruzeiro. Tava conversando, cara, nessa época de janela aberta, a gente conversa com Deus e todo mundo, né? E eu tava conversando com uma pessoa que faz negócios com o Cruzeiro, e ela me contou uma curiosidade sobre o Fabrício Bruno. Em março, quando o Cruzeiro procurou o Al Rayyan para contratar o Arthur Jorge, o Cruzeiro tomou um susto quando descobriu que a multa do Arthur Jorge para quebrar o contrato no time qatari era de 36 milhões de reais. Depois de semanas de discussão com a participação do Paulo Pitombeira, que tem enorme trânsito nos clubes qataris, conseguiram baixar essa multa para 15 milhões de reais. No dia em que o Cruzeiro ia depositar os 15 milhões, surgiu uma proposta do Al Rayyan. O Al Rayyan falou, pessoal, aí no Cruzeiro, temos uma sugestão. Em vez de pagarem os 15 milhões de reais, o que vocês acham de a gente colocar 10 milhões de euros e vocês vendem o Fabrício Bruno? Então, em vez de gastar 15 milhões de reais, vocês recebem 60 milhões de reais, fica um pacote de 75 e o Fabrício Bruno vira nosso jogador. O Pedro Lourenço recebeu a sugestão, pensou, olhou e ligou para o Arthur Jorge. Arthur, você está vindo para cá, né? Pois é. O teu time aí, o Al Rayyan, está sugerindo que a gente não pague a multa e eles querem colocar 10 milhões de euros para que o Fabrício Bruno vá para lá. O que você pensa? Aí o Arthur Jorge disse, como é que nós estamos de grana aí, presidente? Não, estamos relativamente bem. Então, se está relativamente bem, não vende. Deixa o Fabrício Bruno que vai ser muito útil. E foi assim que o Fabrício Bruno ficou. Ele tinha custado 7 milhões de euros junto ao Flamengo. Fabrício Bruno que viveu um primeiro semestre de altos e baixos, né? Para não dizer de muitos baixos. Não foi um primeiro semestre legal, mas já melhorou e tem sido de fato bem útil. Ele e Jonathan Jesus, na minha opinião, formam uma dupla de zaga bem legal.
Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta sexta-feira, teve treino aberto, a imprensa acompanhou a apresentação de Lúcio Rodrigues, reforços no BID e o Cruzeiro aí fechando neste sábado a preparação para o duelo diante da equipe do Mirassol. A partida no domingo com o Mineirão lotadaço, hein? O Cruzeiro vai colocar aí mais de 55 mil torcedores. Eu tô achando até que teremos um público próximo de 60 mil. Numa sexta-feira já temos mais de 50 mil ingressos vendidos, poucos bilhetes à disposição e o torcedor ainda comprando. E o mesmo vale para o duelo diante da equipe do Flamengo. Pelas informações, mais de 50 mil também vendidos, pouquíssimos ingressos à disposição. Tem a carga do Flamengo também, então é Mineirão entupido na quarta-feira. No domingão também, diante da equipe do Mirassol, e o Cruzeiro precisando aí de uma vitória na Série A do Brasileiro para seguir nas primeiras colocações do Brasileirão. A preparação teve início hoje na Toca da Raposa 2, com 2 ausências no campo. O Marquinhos, um quadro de febre, e o Wanderson, questão dermatológica, foi o que informou o Cruzeiro. Titulares na quarta-feira diante da Chapecoense fizeram um trabalho interno, só vão para campo na última atividade neste sábado na Toca da Raposa 2. Agora foi um treinamento com novidades. Os 3 reforços contratados, todos regularizados, foram a campo. Os atacantes João Costa, Wesley e Lúcio Rodrigues. O Lúcio Rodrigues que foi apresentado, inclusive falou sobre a estreia, sobre a vontade, o desejo de começar a jogar com a camisa do Cruzeiro. Disse que teve alguns outros clubes tentaram, mas que quando apareceu o interesse do Cruzeiro aí balançou e o Lúcio Rodrigues acabou fechando e já está regularizado aí, como eu disse. Ele e o João Costa tiveram os nomes publicados no BID nesta sexta-feira, ganhando condição de jogo. Vamos ver, mas a tendência é de que pelo menos 2 possam ser relacionados. Tem uma chance dos 3 já serem relacionados e aí vão ficar à disposição do técnico Arthur Jorge. Claro que vai depender da questão ali do jogo, né? Como que vai fluir para saber quem vai estrear. Mas os 3 aí estão à disposição, já treinaram nesta sexta, vão treinar neste sábado e, portanto, ficarão à disposição do técnico Arthur Jorge. A gente aguarda sobre lista dos relacionados, se eles estarão no compromisso de domingo, 11 horas da manhã, diante da equipe do Mirassol. Todo mundo tá vendo aí eu com essa camisa aqui, ó. É da coleção Adidas Originals. Você pode encontrar nas lojas parceiras da Samuca TV. Tem essa camisa que ficou maravilhosa. E tem o agasalho, né? Também com essa estampa. Então, essa linha maravilhosa, né? Esse símbolo aqui da Adidas. Isso aí, quem quiser comprar, lojas do Cruzeiro parceiras da Samuca TV. Tem o link aqui na descrição. É só clicar aí, chamar a loja mais próxima ou ir até a loja para você experimentar. São várias lojas, escolha aí a que fica a loja mais perto de você para comprar também a camisa 3, hein? Que vai ter a estreia no domingo. Camisa 3, lançada recentemente. Cruzeiro estreia no domingo diante da equipe do Mirassol. O jogo, então, com o Mineirão abarrotado. Muita gente perguntando sobre Matheus Henrique. Ele está bem melhor. A fratura, claro, ainda continua no nariz. Não será problema para a sequência. Cruzeiro vai confeccionar aí uma máscara para que o Matheus Henrique possa seguir atuando normalmente. Ele cumpre a suspensão no domingo, mas para o jogo contra o Flamengo, ele vai estar à disposição. O Cruzeiro, então, fechando a preparação neste sábado na Toca da Raposa 2, a atividade última para o técnico Arthur Jorge montar o time, mas a ideia é um Cruzeiro muito forte. Pensa somente no jogo com o Mirassol. Pensar no jogo do Flamengo só depois ali de 1, 2 da tarde, quando os trabalhos serão finalizados no Gigante da Pampulha. Vamos falar sobre mercado, porque eu sei que é a curiosidade de todo mundo. Sobre mercado, dentro daquilo que a gente tinha falado, que não teria nenhuma outra movimentação do Cruzeiro na semana. Muita gente ficou ali, o Cruzeiro vai para outro nome, depois da desistência do Brian Rodrigues, mas os 3 que chegaram foram os últimos aí, e o Cruzeiro vai inscrever todos esses na Copa Libertadores. Lúcio, João Costa, Wesley, Gabriel Rojas e Zé Lucas. Serão 5 inscritos, as 5 alterações na lista para as oitavas de final. Se passar do Flamengo, pode fazer mais alteração. E aí é o ponto. Aí já é achismo, tá? Se o Cruzeiro passar do Flamengo,
chegar entre os 8 finalistas da Copa Libertadores, já estamos entre os 8 finalistas da Copa do Brasil. Tem uma campanha de reação no Campeonato Brasileiro. Aí eu acho que o Cruzeiro pode pensar em algo no mercado, mas por enquanto achismo. Vamos aguardar e tomara, né, que o Cruzeiro possa buscar esta classificação diante do Flamengo. O Lúcio Rodrigues até falou sobre isso na entrevista coletiva, de uma espécie de final antecipada neste momento na Copa Libertadores. O primeiro jogo quarta-feira no Mineirão. Na outra quarta, dia 19, estaremos com toda a nossa equipe no Rio de Janeiro para contar todos os detalhes da partida de volta da Copa Libertadores da América. Por falar em Copa Libertadores da América, a Conmebol definiu a arbitragem para o primeiro jogo e vai apitar um árbitro aí que foi bem na Copa do Mundo, Yael Falcón. Ele é argentino, apitou aí 3 jogos na Copa do Mundo e pela primeira vez apita um jogo do Cruzeiro. Yael Falcón, 37 anos, é o dono do apito. Pelo menos, mesmo em duelo de times do mesmo país, não tem arbitragem brasileira, porque aí seria para deixar todo mundo maluco. Tá falado, pessoal? Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.